Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando em Ruth, capítulo 1, versículo 20, que nos diz assim: Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Nós vamos ver que Noemi, ela era casada com Elimeleque, e nós vamos ver que eles moravam em Belém, na região de Belém, e nós vamos ver que Elimeleque e Noemi tinham dois filhos, que eram Malom e Quilion. E nós vamos ver que a terra de Belém, que tem o significado casa do pão, estava passando por uma escassez. E nós vamos ver que Elimeleque vai escolher sair de Belém e ir para Moabe. E nós vamos ver que eles vão ali para Moabe. E nós vamos ver que chegando ali em Moabe, Elimeleque vai falecer, ele vai morrer. E nós vamos ver que vai ficar para Noemi ali trabalhar e criar os seus dois filhos. E nós vamos ver que Noemi vai criar os seus dois filhos e eles vão casar com duas mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E nós vamos ver que não sei quanto tempo que eles ficaram ali casados, mas nós vamos ver que os dois vieram a falecer também. Nós vamos ver que Noemi, ela estava passando por um processo de perda, um processo de dor, e nós vamos ver também, ela vai perder seu esposo, depois ela vai perder seus dois filhos. E nós vamos ver que ela decide voltar para Belém. E nós vamos ver que ela vai chamar as suas duas noras e ela vai falar: voltem para sua família. E nós vamos ver que Ruth, ela não vai voltar, mas Orfa, ela vai voltar para sua família ali de origem. E nós vamos ver que Ruth, no versículo 16, ela vai dizer: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e não me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares ali pousarei. Teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aqui nós vamos ver que Ruth, ela vai fazer renúncias para estar indo com Noemi. Nós vamos ver que ela vai renunciar ao seu povo, ela vai renunciar aos costumes, ela não vai se importar o que elas vão enfrentar, mas ela vai estar junto com Noemi. E é o que mais eu fico aqui pensando e também meditando sobre o que ela vai dizer ali: aonde pousares ali pousarei, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então ela vai dizer ali para Noemi, que tudo que onde Noemi fosse, ela estaria junto, sem se importar com as dificuldades que elas enfrentariam. E nós vamos ver que elas vão para Belém, e nós vamos ver que ela vai dizer que somente a morte vai separar Ruth de Noemi. Então nós vamos ver que elas voltam para Belém, e elas chegam em Belém, e Noemi vai falar para as pessoas de Belém que não chamassem ela de Noemi, e sim de Mara. E o significado de Mara é amarga. Então ela se encontrava como amarga. Ela tinha perdido seu esposo, tinha perdido seus filhos, e ela estava amargurada, ela estava aflita. E nós vamos ver que o comportamento de Noemi vai ali ser para Ruth um exemplo, porque quantas
noras nós vemos que não se dão bem com sua sogra. Aqui Ruth, ela tinha um carinho enorme por Noemi. Não era só um carinho de sogra, e sim um carinho de mãe, para ela optar e renunciar os costumes moabitas, para ela seguir Noemi até Belém e ela declarar, porque aqui ela vai declarar que o povo de Noemi seria o seu povo, que o Deus de Noemi seria o Deus dela, e aonde Noemi pousasse, ela também pousaria, e onde ela morresse, ela também morreria com Noemi, e que somente a morte separaria ela de Noemi. Qual era o tamanho do respeito, da consideração que Ruth tinha por Noemi? E nós vamos ver que ela ali vai instruir Noemi, a Noemi vai instruir Ruth, e Ruth vai ser abençoada e honrada pelo seu posicionamento em Belém. E nós vamos ver que Noemi, ela vai, apesar de todo o sofrimento que ela teve, da perda do marido, da perda dos filhos, Noemi, ela vai ali instruir e orientar Ruth, uma nora dedicada. Ela vai focalizar a sua dor nos aspectos negativos. E nós vamos ver que ela não conseguiu enxergar o bem ali, naquele momento que ela estava passando. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito de Deus. E nós vamos ver que Ruth, ela vai ser ali, até mesmo Noemi, ela vai falar de Ruth, que Ruth, ela era uma mulher de sabedoria. Então nós vamos ver que ela vai dizer que o povo conhecia que Ruth, ela era uma mulher de sabedoria. E nós vamos ver também que Ruth, ela vai conhecer Boaz, e Deus vai permitir com que ela venha se casar com Boaz, e ela vai dar ali para Noemi um neto, que Noemi vai se alegrar. Nós vamos ver que ela vai regozijar de alegria diante do presente ao qual o Senhor vai conceder a ela. E nós vamos ver que no capítulo 3 e no versículo 11 vai nos dizer: agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aqui nós vamos ver que Noemi, ela estava honrando a Ruth e elogiando a Ruth devido o seu comportamento, devido à sua atitude. E nós vamos ver que Ruth, ela perdeu o seu esposo, mas ela não tinha perdido a esperança no Deus da sua sogra. Nós vamos ver também que o significado do nome Ruth é raiz, cuja raiz pode ser traduzida como visão, e significa algo digno de ser visto. E nós vamos ver que a amizade de Ruth com Noemi era algo digno de ser visto, de ser notado, de ser percebido. E nós vamos ver que a palavra vai registrar, não vai mencionar o nome de Deus em Ruth, mas nós vamos ver o cuidado de Deus com Noemi e com Ruth, e a descendência
de Ruth. Nós vamos ver que está em Ruth capítulo 4, que nós vamos ver em versículo 17, que diz, as vizinhas lhe deram nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, e ela lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. E nós vamos ver que o nome do Senhor Jesus foi honrado, e nós sabemos que foi da linhagem de Davi que nasceu o rei Jesus. Então, o momento da tua dor, o momento do sofrimento, ele não pode apagar a promessa e o propósito que Deus tem em meio a tudo isso. E nós vamos ver que se tivesse acontecido tudo bem, tivesse sido tudo certo, elas estariam lá em Moabe. E nós sabemos que Deus permitiu tudo aquilo para que ela voltasse para Belém. Ela foi com sua família e voltou só com a sua nora. E nós vamos ver que o cuidado de Deus com a vida de Noemi, com que o Senhor havia preparado Boaz, e o nome de Noemi foi honrado, o nome de Ruth foi honrado, e nós vamos ver que em tudo o Senhor tem um propósito, mas não apegue as tuas emoções e todas as tuas forças na tua dor, porque nós como seres humanos temos a tendência de apegar todas as nossas emoções, os nossos sofrimentos e nos apegar e permanecer ali. Nós vamos ver que Noemi, ela não queria ser chamada de Noemi, mas sim de Mara. Então, aqui fica para nós um aprendizado, que nós não podemos fazer morada, as nossas emoções não podem fazer morada na nossa dor, no nosso sofrimento, porque o Senhor, ele tem um propósito nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Então, aqui Noemi, ela não considerava apenas um neto, mas sim um filho. E nós vamos ver que houve alegria, houve festa, houve regozijo. Assim o Senhor, ele também faz em nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos, porque as tempestades, elas não são eternas em nossas vidas. O Senhor tem um propósito em meio à dor, em meio à perda, em meio ao sofrimento, em meio, muitas das vezes, às desilusões que nós mesmos nos colocamos em lugares fechados, cercados, nos colocamos em cavernas emocionais de aprisionamento. Que nessa noite o Senhor possa os tocar, os visitar, quebrar todo tipo de amarras, de cadeias, ao qual as pessoas entram e não têm força, não conseguem sair, Pai, desses aprisionamentos, dessas dores emocionais. Sim, Espírito Santo, Tu és convidado de honra para trabalhar, para libertar, para transformar. Sim, para transformar vidas, corações, mentes e pensamentos. Sim, manifesta o Teu querer, que o Teu nome venha ser honrado, glorificado na família dos Teus filhos, nos lares e também nas gerações futuras, para a glória do Teu nome. Nós te bendizemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.